Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do módulo 15. Hoje falaremos sobre ECF. Então, eu vou ativar aqui o meu sistema através do usuário e senha do ConnectConte. Vou até o menu auxiliar, ativar a empresa e vou ativar a empresa que eu irei trabalhar no dia de hoje e no ano que eu vou trabalhar. Vou clicar aqui em cadastros, empresas, cadastros e vou conferir alguns campos que é importante para a minha geração da ECF, por exemplo, o código de município, a natureza jurídica, o CNAE, o tipo de RPJ. Aqui na aba contabilidade é importante verificar a forma de tributação, o encerramento contábil e principalmente a qualificação da pessoa jurídica e unir se está preenchido. Por que a qualificação da pessoa jurídica a gente informa que é uma das principais? Porque é através deles que vocês vão verificar a configuração do plano referencial. É através desse campo que o sistema vincula o seu plano societário a puxar o plano referencial que vocês vão precisar fazer o mapeamento de forma correta. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que ela é uma PJ em geral, na hora que eu for lá em cadastros, nos planos referenciais, ele vai buscar o plano referencial exato de lucro presumido. Por quê? Porque são 9 tipos de planos. Então, se eu colocar a informação de forma incorreta, tanto na forma de tributação quanto na qualificação da pessoa jurídica, isso vai me trazer problemas futuros. O próximo campo que nós iremos verificar é responsáveis pela empresa. É aqui que nós cadastramos o responsável, o sócio, o procurador, aquele que vai assinar a ECF e vai levar as informações do sócio para a ECF. Tanto no bloco Y600, quanto para a informação do lado do procurador. Então, se vocês clicarem aqui no botão novo e preencherem as informações dos dados, é importante preencher a data de inclusão, data de nascimento, o cargo, colocar as informações como CEP, país, telefone, e-mail, igual eu fiz aqui anteriormente, ó. Criei um responsável, então eu coloquei o responsável pela empresa, o CPF dele, se for pessoa jurídica, o CNPJ, o cargo que ele exerce nessa empresa, o país, assina relatórios contábeis, por quê? Porque através dessa opção ele vai levar a informação lá para a ECF. Então, eu vou colocar aqui incluir registro Y600, que é da nossa ECF. E eu vou colocar a qualificação dele. Se ele for um sócio, eu marco sócio. Se ele for o representante legal, a opção representante legal. Se eu marcar representante legal, vai habilitar os campos qualificação do assinante e qualificação do representante legal. Já o sócio, ele vai habilitar qualificação do assinante e qualificação do sócio. Eu venho aqui, seleciono qual é a opção pertinente tanto para a qualificação do assinante, qualificação do sócio ou qualificação do representante legal e dou um gravar. Nós temos aqui a ficha financeira. Algumas empresas têm os sócios que têm que identificar e registrar essas informações. Então, aqui eu preencho essas informações de acordo com o que eu preciso. Então, por exemplo, eu preciso informar que o sócio teve retirada de Prolabore no ano de 2019. Então, eu coloco qual foi o valor dessa retirada. Se forem valores diferentes durante o ano, vou mês a mês e coloco. Se foi o mesmo valor, mês inicial, mês final, lançar. Então, lá ele teve IRRF. E ele teve lá o valor que precisa ser lançado. Também coloco. E clica em lançar. Essa ficha é totalmente voltada para a ECF. Ela é apenas digitada para que seja informada lá no bloco Y600, tá bom? O próximo campo é cadastros, contadores. Aqui nós informaremos as situações do contador. Então, eu vou cadastrar o contador, o nome dele, e-mail, assinatura, se é no início ou se é no final, o tipo de assinatura, o CPF desse contador, o número de CRC dele é muito importante. A frase do assinador, a frase da assinatura do contador, se ele é contador, se ele é contabilista, se ele é, o que ele é, tá bom? Vocês informam. O telefone é obrigatório e a validade de ser, aqui a validade
Não é a validade do CRC, porque o CRC não tem validade, né? Mas lá no site do CRC, tanto aqui de São Paulo como de outros estados, tem lá certificado de regularidade profissional. Então, vocês acessem essa informação lá no site do CRC, verifica qual é a data dessa validade de certidão e informem aqui, porque é obrigatório para a entrega da ICF, tá bom? Ainda em cadastros, nós temos aqui configurações do plano de contas. Nós temos o plano referencial SPED ICF, cujo tenho que fazer o mapeamento entre o meu plano e o plano da Receita, no caso o plano societário e o plano referencial. Como eu disse para vocês lá no início da nossa aula, ele puxa de acordo com a forma de tributação, a qualificação da pessoa jurídica e o tipo de entidade. Então, ele já puxou certo, ó, referencial para lucro presumido. Se ela fosse uma lucro real, ia puxar a informação de lucro real. E assim por diante. Como eu faço esse vínculo? Seleciono a conta, se for pela conta lá da Receita, que é esse primeiro que aparece. Então, seleciono aqui a conta, por exemplo, Caixa Matriz. Clico nos 3 pontos aqui embaixo. Seleciono a conta lá que eu quero para esse título e gravo. Esse eu tô vinculando as minhas contas ao da Receita, mas eu também posso fazer aqui pelo plano de contas contábil. Vai aparecer o meu plano de contas e aqui do lado vai aparecer código auxiliar e código de plano referencial. Eu dou um F5, então, por exemplo, esse que está preenchido, mas eu vou dar um F5, vai abrir o plano da Receita, eu seleciono a conta que é pertencente igual ao meu, né? Então, ó, caixa com caixa, seleciono e aqui vai ficar, ó, caixa matriz com caixa. E vou fazendo isso em todo o meu plano de contas. Lembrando que é importante que seja ativo com ativo, passivo com passivo, patrimônio líquido com patrimônio líquido e conta de resultado com conta de resultado, tá? A única conta que não deve ser mapeada é a conta de zeramento. É a única que o Manual de Orientações da Receita exige não existir mapeamento. As demais, se houverem movimentação, precisam ser preenchidas como referencial, tá bom? Então, feito isso, vou clicar em gravar. Vou dar um OK. Nós temos ainda em cadastros configurações do plano de contas, configurações do registro SPED-ECF. Aqui são os blocos idênticos ao que nós temos dentro lá do validador, só que são tabelas dinâmicas que puxam de acordo lá com a Receita. Então, eles criaram algumas tabelas de acordo com os blocos e de cada tabela é uma forma de tributação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o bloco P. Eu sou uma empresa de lucro presumido que não utilizo o G5 Fênix, por exemplo. Então, vou clicar aqui no bloco P. Eu seleciono qual que é o bloco que eu quero trabalhar e informar as contas contábeis e preencho. Venho aqui no bloco P e preencho a informação da conta contábil, porque ele vai levar a informação de apuração, demonstração do lucro presumido e assim por diante. Porém, eu preencho de acordo com a minha necessidade. O bloco P, para quem tem o G5 Fênix e faz lá as retenções, as informações de apuração, não há necessidade de vir aqui e fazer o preenchimento. Fica optativo, já que vocês já marcam integrar com o G5 e ele já leva essa informação do bloco P200, 300, 400 e 500 automaticamente na geração do seu arquivo. Feito isso, para empresas que são lucro real, é obrigatório para a geração de ECF a apuração do seu LALUR. Aqui no menu LALUR LAX, configurações históricos do LALUR, é importante que vocês criem os históricos e vincule aos blocos, né, aos códigos M300 e M350. Para quê? Para cada linha que seja correspondente ao M300 e ao M350, sejam criadas de forma adequada dentro lá do validador. Então, para vocês que trabalham, criem os históricos aqui do LALUR, adição ou exclusão, e vincule a tabela do M300 e M350. Vem aqui, integra o LALUR, se for trimestralmente, de 1 a 31/3, de 1/4 a 30/6 até o último trimestre, integra, verifica e lança a parte B. Se for lucro real anual, integra cumulativamente de 1 a 1, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6 até 1 a 12, cumulativamente. Lembrando que nós vamos ter outras aulas específicas para cada tipo de empresa. Então, aqui só dando uma recapitulada, como é a geração num todo da ECF, tá bom? Feito isso, vamos lá em processamentos, SPED, ECF.
Aqui nós vamos colocar as informações de preenchimento. Nós temos 3 abas, a geral, onde vai ser o preenchimento de acordo com a forma de tributação. Os parâmetros complementares são as formas que eu tenho de informar a Receita se eu tenho algum diferencial de acordo com a minha tributação, que eu preciso declarar de parâmetros complementares. E o registro 0021, eu apenas vou informar para pessoas jurídicas habilitadas no REPES, RECAP, PEDIS, PDTV, REIDI, entre outros, tá bom? Se eu não estou enquadrado nessa situação aqui que está no primeiro item, eu não preciso marcar o registro 0021. Então, eu tenho que ver se eu estou adequado ou não a essas informações. Então, vamos preencher a aba geral. Aqui, primeiramente, ele puxa o nome da empresa, né, o CNPJ, a forma de tributação. Vou colocar aqui o período, ele já traz, porém, se tiver que alterar, vocês informem. Início de período, vocês vão colocar aqui se é regular, abertura, resultante de cisão, fusão, transformação. Se ela é normal, sem ocorrência. Qual que é o tipo da ECF? Ela é 0, uma empresa não participante de SCP? Ela é o número 1, ela é uma sócio ostensiva ou ela é 2 SCP? Então, vocês verifiquem e preencham essa informação. Caso ela seja a sócio ostensiva, ela vai habilitar esse campo de quantidade de SCP e vocês informam quantas SCP tem no sistema. Se ela for a SCP que for entregue, vocês vão colocar o CNPJ dessa SCP, ok? Nesse caso, eu vou gerar uma não participante de SCP. Vou colocar o método de avaliação se houver. Aqui eu defino se ela é competência ou caixa. Vou marcar integrar com o G5 para ele levar as informações fiscais, como apuração dos meus impostos, as informações do bloco Y, como, por exemplo, o Y540, Y570, tá? Se ela fosse livre ou caixa ou não, eu marcava, né, ou não obrigada a entregar ICD e selecionaria minhas contas de disponibilidades, não é o caso. Novamente, mais pra frente, eu vou demonstrar para vocês como processa cada tipo de empresa nas nossas próximas aulas. Então, eu vou vindo aqui, vou preenchendo. Feito isso, nós temos aqui, mais abaixo, a opção gerar registro Y800. Ele se trata de apurações de base de cálculo. Se vocês querem mostrar demonstrações, né, de memória de cálculo. Então, se tiver alguma informação lá em RTF, anexa. Se não for o caso, não vou marcar. Se vocês irão assinar com esse CNPJ da empresa, marcar essa opção, tá bom? Feito isso, nós podemos clicar aqui em verificar inconsistências. Por quê? Porque o sistema vai trazer as advertências ou erros que eu preciso corrigir. Aqui ele está me dando ficha financeira de responsável não preenchida, porque realmente eu não tenho. Mas caso vocês tenham, se vocês clicarem aqui, ó, do lado, abrir cadastro, ele vai me levar até onde eu estou com problema e preciso preencher, tá bom? E aqui ele vai dar a informação da minha conta de zeramento que não está mapeada. Porém, como eu expliquei anteriormente, realmente é a única conta que dentro do nosso plano de contas não precisa ter o mapeamento de referencial. Porque a Receita exige que ela é a única que não tenha. Sendo uma conta transitória, não é obrigatório. Feito isso, vou clicar em gerar. Ele me deu um aviso, eu não estou enquadrada dentro dessa lei. Se vocês estiverem, preenche. Se não estiver enquadrada, só clicar em sim, deseja gerar assim mesmo. Feito isso, ele gerou o meu arquivo e ele me deu o caminho. Pronto, agora é só eu importar o meu arquivo e validá-lo com sucesso dentro do programa da Receita. Espero ter ajudado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!